galerinha! Bom, dando sequência à nossa série de videoaulas sobre a classificação das cadeias carbônicas, nós vamos ver agora o terceiro critério de classificação desses compostos. Se você ainda não assistiu às duas videoaulas anteriores em que eu falo dos dois primeiros critérios, eu vou estar deixando o link delas aqui em cima. É muito importante que você faça a sequência didática certinha, na ordem proposta, para que o seu conhecimento ele fique um pouco mais aflorado, um pouco mais fácil e simples de se entender. Então, olha só, o terceiro critério, galera, da classificação das cadeias carbônicas vai mexer com os elementos químicos que podem aparecer nos compostos orgânicos nas cadeias carbônicas. A gente sabe que, essencialmente, os elementos químicos que aparecem em maior quantidade além do carbono, os hidrogênios, que servem para completar a valência dos átomos de carbono. Mas eu posso ter também a presença de outros elementos químicos, tais como oxigênio, nitrogênio, cloro, o enxofre, o fósforo. Então é sobre esses elementos que esse terceiro critério vai se referir. Vai surgir aqui também uma palavrinha importante para a gente usar aqui nesse terceiro critério, que é esse daí, heteroátomo. O terceiro critério da cadeia carbônica vai dizer respeito à presença ou não de um heteroátomo. O que vem a ser um heteroátomo? Primeiro, o heteroátomo, galera, ele é um elemento químico, certo? Ele é um elemento químico diferente de carbono e hidrogênio. Primeira lição aqui, é um elemento químico qualquer, diferente de carbono e hidrogênio. Eu vou chamar esse elemento químico qualquer de X, para ficar mais fácil aqui o entendimento. Então, a característica de um heteroátomo é quando esse X, esse elemento qualquer que não é carbono nem hidrogênio, é quando esse X está ligado entre pelo menos dois carbonos, ok? Então, um heteroátomo é um elemento qualquer que está se ligando entre pelo menos dois átomos de carbono. Ele pode se ligar também dessa forma aqui, entre três átomos de carbono, por exemplo. Os principais elementos químicos que podem ser heteroátomos, eles são oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. São os principais elementos químicos que podem aparecer como heteroátomos. O oxigênio, ele é um elemento químico, ainda não. Ele é um elemento químico que faz duas ligações químicas. O nitrogênio é um elemento que faz três. O enxofre, como está na mesma família do oxigênio, faz duas ligações. E o fósforo está na mesma família do nitrogênio, faz três ligações. É importante a gente saber dessas informaçõezinhas para não ter dúvida na hora que estiver analisando. Então, heteroátomo é um elemento químico, tirando carbono e hidrogênio, é um elemento químico que vai estar se ligando entre dois carbonos, pelo menos. Então, é com base nesse heteroátomo que nós vamos fazer a classificação agora no terceiro critério. Nós vamos classificar a nossa cadeia em homogênea ou heterogênea. Cadeia homogênea, o que é que vem a ser uma cadeia homogênea? É uma cadeia que não vai ter heteroátomo. É uma cadeia sem heteroátomo no composto. Já uma cadeia heterogênea é uma cadeia que vai ter pelo menos um heteroátomo, ou seja, vai ter pelo menos um elemento químico se ligando entre carbonos. Necessariamente, não é, galera? Para que o elemento se ligue entre carbonos, ele tem que fazer pelo menos duas ligações químicas. Por isso que eu enfatizei aqui esses elementos químicos, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo, porque são os elementos que fazem de duas ligações para cima. Ah, professor, mas eu vejo em cadeias carbônicas que aparece muito o cloro. É verdade, são os compostos organoclorados. Mas o cloro ele é um elemento monovalente. Ele só vai fazer uma ligação química. Então, se ele só vai fazer uma ligação química, não tem a possibilidade do cloro aparecer entre dois átomos de carbono. O cloro teria que fazer duas ligações e ele não faz, beleza? Então, esses, mais uma vez, esses são os elementos aqui, que podem ser candidatos a heteroátomo. Eles só serão heteroátomos nas cadeias carbônicas, repito, se eles estiverem ligados entre carbonos. Beleza, meu povo? Vamos dar alguns exemplos aqui, Observe. Trouxe aqui, apenas para a gente não perder, vamos dizer assim, a noção, vamos dizer assim, porque a gente usa muito mais a fórmula de linha, não é? Trouxe aqui um composto escrito na forma estrutural simplificada.
Observe que só tem carbono e hidrogênio nesse composto de número 1 aqui, ó. Se você só tem carbono e hidrogênio no composto, não tem a menor chance de ter heteroátomo. Cuidado para não ser enganado pela figura. Você poderia pensar, e esses dois átomos de hidrogênio aqui, ó, eu estou vendo um carbono aqui, estou vendo um carbono aqui, então esses hidrogênios estão entre carbonos. Nada disso. Esse composto, estruturalmente, ele está assim, ó. Você tem as ligações entre os carbonos e tem os hidrogênios ligados um a cada carbono. Beleza, meu povo? Esses dois hidrogênios que você está vendo escrito aqui na cadeia carbônica, na verdade, são esses dois aqui, ó. Lembre que o hidrogênio ele é um elemento que só faz uma ligação química, é um monovalente. Então, não tem a menor possibilidade também do hidrogênio ser um heteroátomo. Beleza? Só para deixar claro isso daí. Então, esse composto aqui, ó, observe os átomos de carbono aqui, ele não tem nenhum elemento químico entre os carbonos. É uma sequência unitária de carbonos. Então, a cadeia é classificada como homogênea porque não tem heteroátomo. A mesma coisa aqui, ó, observa a sequenciazinha de carbonos, ó, e eu não tenho nenhum elemento químico no meio de carbonos. Então, esse composto aqui também é classificado como homogênea. Aqui, ó, observe, cadê os carbonos? Ó, carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui. Eu não tenho nenhum elemento químico entre os átomos de carbono. Então, a cadeia também é homogênea. Mesmo a cadeia apresentando esses dois oxigênios aqui, olha que maldade. Mas esses dois oxigênios, eles não são heteroátomos. Por que eles não são heteroátomos? Porque eles não estão entre carbonos. Esse oxigênio de cima se liga apenas a um carbono e esse oxigênio aqui, ó, ele está ligado a um carbono e a um hidrogênio. Eles não estão entre carbonos. A cadeia não é heterogênea, não tem heteroátomo. Beleza? O composto da direita vai pelo mesmo caminho. Observe, aqui estão os carboninhos e eu não tenho nenhum elemento químico entre esses carbonos. Então, a cadeia também é homogênea. Mesmo a cadeia aqui, ó, apresentando esse átomo de oxigênio aqui. Mas esse átomo de oxigênio não está ligado entre carbonos. Então, ele não é heteroátomo, a cadeia não é heterogênea. Beleza, galera? Vamos ver alguns exemplos agora de cadeia heterogênea. Aí sim, é aquela cadeia que vai ter pelo menos, ó, de novo, no mínimo um heteroátomo, certo? No mínimo um heteroátomo. Olha aqui alguns exemplos. Observe. Nesse composto cíclico aqui, ó, eu tenho esse oxigênio, observe, e ele está ligado a quê? Entre carbonos, entre esse carbono e esse daqui. Então, esse oxigênio, ele é um heteroátomo, beleza? Ele é um elemento qualquer que está ligado entre carbonos. Aqui, ó, a mesma coisa, eu tenho esse oxigênio e ele está se ligando, ó, entre dois átomos de carbono. Então, ele é um heteroátomo também. O nitrogênio aqui embaixo, observe, ó, está se ligando entre carbonos também. Esse hidrogêniozinho que está aparecendo aqui, ó, lembre que o hidrogênio só faz uma ligação simples. Ele vai estar ligado aqui, ó, ao nitrogênio. Então, a ligação com o nitrogênio aqui, ó, é desse carbono com esse carbono aqui da direitinha. Então, ele é também um heteroátomo. Aqui no composto da direita, a mesma coisa, ó. Enxofre, símbolo S, está ligado entre dois carbonos. Ele é um heteroátomo, a cadeia é classificada como heterogênea. Beleza, meu povo? Esse terceiro critério lembra muito o segundo, que era da saturação, né? Cadeia saturada e insaturada. Só que lá referia-se às ligações químicas. Aqui vai se referir ao quê? Aos elementos químicos que podem aparecer nos compostos orgânicos. Beleza, meu povo? Viu que não tem muito mistério. Se você prestar atenção se o elemento está ou não está ligado entre carbonos, você também não erra nunca isso daqui. Como é que os autores, que as provas de Enem, de vestibulares, podem complicar isso daqui? Assim como a gente colocou lá no segundo critério. Eles podem escrever a cadeia carbônica do jeito condensado. Cadeia condensada. E aí, na cadeia condensada, a nossa interpretação vai ter que ser um pouquinho
maior, vamos dizer assim, porque ele não vai mostrar para a gente as ligações químicas e vai trazer a cadeia carbônica escrita numa linha só. Vou mostrar aqui 2 exemplos para vocês. Observa só, meu povo. Primeiro exemplo aqui de uma cadeia carbônica escrita na forma condensada. Olha que maldade, você vai perceber. CH3, CO, CH3. Quando você bate o olho nessa cadeia, você jura de pé junto que ela tem um heteroátomo, que é esse oxigêniozinho aqui, ó. Tu até circula e diz, ele está entre esse carbono e está entre esse carbono. Eu juro que ele é um heteroátomo. É exatamente o que o autor da questão quer que você faça e quer que você erre bonito. O que é que você vai fazer aqui antes de dar qualquer tipo de classificação? Primeiro, a cadeia condensada, meu povo, mais uma vez, ela é o jeito mais enxuto de representar um composto orgânico, fora a cadeia em zigue-zague. Ela não mostra para você as ligações químicas que existem entre os elementos e ela vai colocar todo mundo numa mesma linha. Então a gente precisa fazer o quê? Abrir essa estrutura aí e lembrar do fato que o carbono faz 4 ligações. O que é que a gente vai fazer então, meu povo? Quantos carbonos tem que está aparecendo aqui, que pelo menos isso eu tenho controle? Eu sei que está aparecendo 1, 2, 3 carbonos. Então você vai colocar eles de forma individual. Bota o primeiro, bota o segundo, coloca o terceiro. Deixa eu botar um pouquinho mais para baixo. Primeiro, segundo, terceiro. Aí vamos lá. O primeiro carbono, ele está colado com 3 hidrogênios, não é assim? Então, ó, cada hidrogênio vai arrancar uma ligação de cada carbono, do carbono, beleza? Então, se são 3 hidrogênios, são 3 ligações que o carbono já vai ter que fazer. Você sabe, portanto, que aqui só vai caber o quê, hein, galerinha? Aqui só vai caber uma ligação simples. Não tem a menor possibilidade de ter dupla ou tripla aí. Belezinha? Peço que você olhe agora para o último carbono. Olha como o último carbono é igual ao primeiro, CH3. Tem 3 hidrogênios, não é? Então, ó, 1, 2, 3. A pegadinha disso daí não está nos hidrogênios, porque o hidrogênio só faz uma ligação simples. Então, eu tenho a toda certeza que aqui, ó, só pode existir uma ligação simples. Esse carbono aqui tem que fazer mais uma ligação, que é a ligação simples. Aí é que vem o problema. Ô professor, mas peraí, o senhor esqueceu do oxigênio. O oxigênio aqui, ó, ele vai estar aqui entre esses 2 carboninhos. Será que ele vai estar mesmo? Se você botar uma ligação simples aqui, você fecha as 4 ligações desse carbono da direita, mas você não fecha as ligações do carbono do meio. Ainda que você coloque uma ligação simples aqui, ó, para o oxigênio, esse carbonozinho do meio vai ficar faltando 2 ligações e ele não tem hidrogênio. E aí, como é que faz? A única possibilidade, então, para que essa molécula exista com essa quantidade de átomos é a gente ter uma ligação simples entre esses 2 carbonos e aquele oxigênio que você estava vendo no meio dos carbonos na forma condensada, ele vai estar aqui, ó, ligado apenas ao carbono do meio. Olha como é que o composto orgânico está na sua forma estruturada, meus amigos. Lembre que a cadeia condensada vai pegar todos os elementos químicos da cadeia carbônica e botar tudo dentro de uma mesma linha. Não necessariamente esses elementos vão estar naquela mesma linha de forma estrutural. É aí que entra a sua capacidade de interpretar e de montar a forma estrutural adequada. Olha como todos os átomos de carbono aí ficam felizes com as 4 ligações. Esse fica com 4, esse fica com 4 e esse fica com 4. E o oxigênio aqui, ó, que é um elemento que faz 2 ligações, é a ligação dupla. Todo mundo sai feliz. Não tem nenhuma outra possibilidade de você montar isso daí para que você tenha os carbonos com 4 ligações e o oxigênio com 2 ao mesmo tempo. Então essa é a única possibilidade dessa cadeia aí acontecer. Ou seja, essa cadeia, ela tem um heteroátomo? Não, ela não tem um heteroátomo, porque o oxigênio, que era o candidato a heteroátomo, ele não tem a característica principal, que é estar ligado entre 2 carbonos.
Coisa que quando você olhou para a cadeia condensada, você jurou que estava acontecendo. Mas é exatamente por isso que a cadeia condensada ela é utilizada em algumas questões, para pegar alguns alunos no visual. Lembre sempre de transformar a cadeia condensada para a cadeia estrutural, beleza? Então, meu povo, esse oxigênio aqui, ó, só detalhando, ele não é heteroátomo. Por que ele não é heteroátomo mesmo? Porque ele não está ligado entre carbonos, beleza? Então, a cadeia aqui, ó, vai ser classificada como uma cadeia o quê? Homogênea. Cadeia que não tem heteroátomo. Beleza, meu povo? Tranquilo aí? Vou botar mais um exemplo aqui para vocês de cadeia condensada para a gente testar ainda esse tópico. Vou botar esse aqui, ó, observa só. CH3, NH, CH2, CH3. Pronto. Você já ficou de pé atrás, não foi? Com o exemplo anterior. Você vê aqui um nitrogênio, sabe que hidrogênio não pode ser heteroátomo nunca, né? Aí você pensa, será que esse nitrogênio aqui vai estar entre esses dois carbonos? Bora ver. O que é que a gente faz, hein, meu povo? Bota os átomos de carbono aí de forma isolada. Eu tenho 1, 2, 3 carbonos aí, não é? Bota eles de forma isolada. Então você vai ter, ó, o primeiro carbono, o segundo carbono e o terceiro carbono. Vamos para os hidrogênios de cada um deles? Bota os hidrogênios primeiro, antes de colocar qualquer coisa. Primeiro carbono, 1, 2, 3 hidrogênios, porque ele tem 3 hidrogênios colados. O segundo carbono aqui do composto, ó, depois do nitrogênio, tem 2 hidrogênios colados nele. Bota 1, 2. E o terceiro e último carbono tem 3 hidrogênios colados nele. 1, 2, 3. Você já sabe que aqui vai ter uma ligação simples, né, para completar a valência do carbono aqui final da cadeia. E aí, ó, vem essa parte do miolo aqui, esse NH. Como é que vai estar esse NH aí, o nitrogênio no caso? Ele vai estar no meio dos carbonos ou ele vai estar para cima? Como é que vai ser aí? Primeira coisa, esse carbono aqui, ó, o primeiro, ele vai ter que fazer mais uma ligação que só pode ser ligação simples. Concorda com isso? O que é que vai ter ainda mais no composto? Depois desse primeiro carbono, vem o nitrogênio. O nitrogênio, galera, não tem lugar para ele que não seja aqui, ó, que não seja no meio da cadeia carbônica. Ele não poderia fazer ligação dupla com esse primeiro carbono, estando para cima, como foi o caso do oxigênio no exemplo anterior, porque o primeiro carbono já está com 3 ligações. Então só poderia ser ligação simples. O hidrogênio que está junto do nitrogênio está se ligando com ele com uma ligação simples. E aí entra, vamos dizer assim, o complemento da cadeia carbônica. Esse carbonozinho aqui, ó, ele está com 1, 2, 3 ligações. Ele só tem que fazer também mais uma ligação, assim como o nitrogênio. Então aqui vai caber uma ligação simples. Ou seja, de fato, neste exemplo, nós temos o nitrogênio ligado entre carbonos. Não tem nenhuma outra maneira dessa molécula existir que não seja assim. Perceba que todos os átomos de carbono estão com 4 ligações e o nitrogênio, que é um elemento trivalente, faz 3 ligações químicas, também está realizando essas 3 ligações. Então esse nitrogênio aqui, ó, agora sim ele é um heteroátomo. Se ele é um heteroátomo, a cadeia é classificada como uma cadeia heterogênea. Beleza, meu povo? Então, esse foi o nosso terceiro critério de classificação de cadeias carbônicas. Logo na sequência, peço que você fique ligado, vou estar deixando o link aqui em cima, vai vir a última videoaula dessa nossa série de classificação de cadeias carbônicas, mostrando o quarto e último critério das classificações das nossas cadeias. Fica ligado e até daqui a pouco.